Deixa eu começar a gravar só o nosso webinar de hoje. Só um pouquinho. Então, o nosso Papo Seguro hoje nós vamos falar sobre gestão eficaz de vulnerabilidades, né? Acho que é um tema bem abrangente, mas nós vamos tentar sintetizar, principalmente num ponto aí mais voltado à gestão de vulnerabilidades de sistemas, softwares, aplicativos, aplicações, né? Então, a ideia é nós fazer em 2 etapas, aí eu vou fazer uma apresentação inicialmente mais contextualizando a questão da gestão e depois aí o Anderson, nosso analista de cibersegurança, vai estar demonstrando na prática aí algumas, como podemos ajudar vocês nessa questão da gestão de vulnerabilidades, né? Então, quais ferramentas, quais serviços e que poderiam ajudar a mitigar esse risco aí, e essa a questão que é bem preocupante hoje nas empresas, tá? Quiserem fazer perguntas via chat aí também podem estar perguntando. A ideia é também trocar conhecimento e informações. Acho que isso é bem importante, porque, como o nome já diz, é um bate-papo, né? Não é uma coisa tão formal, mas a nossa ideia está levando isso também com mais frequência, né? Esse papo seguro, para poder estar levando para vocês informações do mercado de segurança da informação. Tá? Então eu vou... Estão vendo minha tela, hein? Vou dar um start aí na apresentação. Inicialmente só para quem não conhece a IntegraSul, eu vou fazer só uma breve apresentação. A IntegraSul então, é uma empresa aí com 23 anos de mercado, foco em segurança da informação. Tá? Nós temos hoje sede na cidade de Caxias do Sul, mas atendemos aí todo o Brasil nos mais diversos segmentos. Tá? Então, hoje a empresa tem uma equipe certificada, tanto técnico quanto comercial aí para poder estar atendendo as demandas desse mercado de segurança e cybersecurity que cada vez mais cresce, né? Para isso, nós temos alguns parceiros que nos apoiam nessa jornada, tá? Então, aqui os parceiros que hoje a IntegraSul tem no seu portfólio são parceiros voltados à questão de segurança da informação e infraestrutura, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, referente, conhecer mais produtos também desses parceiros, nós estamos à disposição para estar apresentando para vocês, tá? Alguns clientes, como eu citei, são clientes de mais diversos segmentos que nós atuamos aí no Brasil inteiro. Tá? Então, estamos à disposição, temos nossa equipe técnica comercial aí para bater um papo a hora que vocês quiserem sobre qualquer assunto voltado à segurança da informação. Tá? Então, vamos falar realmente de gestão de vulnerabilidades. Tá? Acho que é um tema que nem eu comentei antes, de muita importância. Eu acho que as empresas estão cada vez com maior dificuldade, até nós vamos ver durante a apresentação que o número de vulnerabilidades está crescendo cada vez mais. Então, e trabalhar essas vulnerabilidades, ele acaba sendo um problema para todas as organizações, né? Bom, quando se fala em vulnerabilidade, é importante salientar que não são, hoje nós vamos comentar sobre vulnerabilidade de softwares, aplicações e afins nessa linha de ativos aí, né? Mas nós temos que entender que tem outras vulnerabilidades que são importantes nós estar tratando dentro da empresa, né? Então vão desde a questão das pessoas, né? Ou seja, que é o capital humano aí. Hoje acreditamos que a cultura de segurança da informação, ela tem que estar como no dia a dia da empresa, tá? Acho que isso é importante salientar, que não adianta a gente pensar em investir em ferramentas, soluções, serviços, quando o recurso humano ele não está capacitado ou qualificado, ou pelo menos conscientizado, acho que é a palavra mais correta, né? No tema de segurança da informação, tá? Um outro ponto importante quando se fala em gestão de vulnerabilidades é também entender processos que envolve dados e envolve segurança, tá? Então, porque a partir do momento que eu começo, que eu entendo esses processos, eu também consigo priorizar questões onde eu vou focar meus recursos e meus investimentos para mitigar esses riscos, tá? Então, esses são 2 pontos bem importantes que nós possivelmente vamos estar tratando em uns próximos papos seguros. Mas deixa aí a dica que não adianta simplesmente focar na questão aí de gestão de vulnerabilidades de aplicativos ou de softwares quando não se tem um todo nesse sentido. Tá?
Bom, aqui são algumas notícias que, se tu for pegar todo dia, tem uma notícia, no mínimo, de exploração de vulnerabilidade ou de uma nova vulnerabilidade. Praticamente, se for pesquisar no Google, aí vai ter um número muito grande de notícias e de ataques que foram propiciados a partir de alguma vulnerabilidade existente, né? Então, o porquê que é tão importante essa gestão de vulnerabilidades? Porque ele normalmente é o ponto de entrada para uma ameaça, explorar essa vulnerabilidade, conseguir algum acesso privilegiado dentro das empresas, né? Então, nos últimos meses aí, nós estamos vendo uma crescente aumento aí na questão das vulnerabilidades, inclusive isso acaba acarretando aumento também nos ataques e nos incidentes de cibersegurança, né? Então, é bem importante nós estarmos focados nesse tema aí que é de suma importância, né? Bom, o que são vulnerabilidades, né? Na realidade, as vulnerabilidades aqui, explicando um pouco, é uma falha de programação. Quando se fala em vulnerabilidades de aplicações, né? São falhas de programação, são algum gap que a aplicação tem, onde o cybercriminoso vai poder explorar essa falha, né? Então, a gente sabe que independente da aplicação, os bugs sempre existem, né? O desenvolvedor, ele sempre muito mais está focado na eficiência lá da sua aplicação do que no tema segurança da informação, né? Então, acho que isso também é um outro ponto que incluir segurança no desenvolvimento de aplicações é muito importante, né? Porque a ideia da segurança, ela está lá, tem que estar desde do design da aplicação para poder mitigar ou diminuir os riscos de ter vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades são esses erros ou falhas que existem nos programas. Os exploits são programas, ou seja, também são programas criados pelos hackers aí para explorar essas vulnerabilidades. Então, a partir do exploit, o atacante, lá o cybercriminoso, vai conseguir explorar aquela falha de desenvolvimento para poder ter algum privilégio nesse sentido, tá? E o que é um ataque zero day também, que é muito comentado? É um ataque lançado em uma que explora uma vulnerabilidade ainda desconhecida, tá? Então, ou seja, o cybercriminoso pesquisou essa vulnerabilidade, descobriu essa vulnerabilidade, proporciona um ataque através dessa vulnerabilidade, onde os players de segurança em si ainda não estavam preparados para se defender daquele tipo de ataque, né? Então, a vulnerabilidade zero day é aquela que ela está publicada, ou seja, ela é conhecida, divulgada, né? Muito recente, né? Uma coisa muito nova, mas que ainda não tem uma correção para aquela vulnerabilidade. Então, por isso que é interessante tentar buscar formas de mitigar esses riscos de alguma outra maneira, né? E o que é uma vulnerabilidade não divulgada? É aquela que foi descoberta por pesquisadores, né? Ela foi repassada para os desenvolvedores do software, porém ainda não foi desenvolvida a correção, tá, para essa vulnerabilidade. Então, quando tiver essa correção, ela vai ser divulgada e publicada nos CVEs dessa vulnerabilidade. Bom, aqui alguns números, tá, recentes, baseados no CVE Details, tá, que é ou seja, o CVE é uma classificação da vulnerabilidade, né? Para nós verificarmos que desde muito tempo, ou seja, as vulnerabilidades estão crescendo num número muito gritante, e uma coisa muito importante é que o nível dessas vulnerabilidades, se nós analisarmos ali 9% estão em vulnerabilidades extremamente críticas, né? Que está lá ou seja, ela vai de 0 a 10, né? Essa criticidade, o score, mas mais de 10% estão nessas vulnerabilidades que são extremamente críticas, né? E um outro ponto a salientar é que essas vulnerabilidades vêm crescendo, né? Se nós ver aí pelo esse gráfico aí, desde 1999, nós tínhamos lá 894 vulnerabilidades reportadas, e já só em 2022, aí nós estamos praticamente com nem 2 meses do ano, nós já estamos com mais de 3.000 vulnerabilidades reportadas. Então, ano a ano vem crescendo essa quantidade de vulnerabilidades, e claro, quanto mais vulnerabilidades, mais difícil fica a questão da mitigação desses riscos, né? Por isso que é importante ter ferramentas ou ter serviços que proporcionam, ou seja, facilitam essa gestão. Ok. E quem é impactado quando tem uma vulnerabilidade, né? São aquelas organizações que ainda não fizeram a correção das suas vulnerabilidades, não mitigaram esses riscos, né? Eu acho que isso é
um tema, ou seja, tem sistemas legados, acho que isso pelo que nós temos visto aí no mercado, praticamente todas as empresas ainda utilizam sistemas que não têm mais patches de correção, né? Então, vamos pegar lá um Windows 2008, o próprio Windows XP ainda tem empresas que acabam usando, Windows 7 e assim por diante, né? Ou até sistemas do PHP antigos, ou versões mais antigas do Apache, ou algo nesse sentido, que acaba sendo uma por questão financeira, às vezes não conseguiu fazer esse refresh no seu parque tecnológico, mas também muitas vezes por requisitos de softwares que a empresa utiliza. Então, muitas vezes, o sistema meu lá só roda na versão XYZ daquela aplicação, só que essa versão, ela é repleta de vulnerabilidades, ok? E aí, a partir do momento que eu tenho essas vulnerabilidades, eu estou correndo riscos. Tá? E esses riscos são desde obter acesso privilegiado dentro da minha empresa, ou seja, o cybercriminoso vai conseguir ter um acesso privilegiado àquelas informações, ele vai conseguir instalar malwares, como o ransomware, que é um malware que nós todos estamos sempre atrás de conseguir mitigar esse risco desse tipo de ataque, né? Porque ele é um ataque que tem um impacto muito grande nas organizações, visto aí os últimos incidentes que nós tivemos publicados na mídia, aí, empresas que perdem, ficam semanas ou até meses com problema parados, com sistemas parados ou não produtivos, né? Que acaba acarretando um custo muito elevado. Né? Então, a partir do momento que eu tenho lá a vulnerabilidade, tenho meus sistemas obsoletos, eu não faço uma gestão correta, não aplico uma forma de mitigar esses riscos, eu estou correndo um risco de sofrer um ataque. Né? E é que nem eu comentei, como é que, na realidade, o que afeta o negócio da empresa? Vai ter uma perda de informações, muitas vezes, pode ter perda de confiança de mercado, ou seja, principalmente quando agora aí nós temos LGPD e outras compliances aí que acabam sendo requisitos voltados à proteção de dados pessoais. E quando eu tenho um incidente, normalmente esse incidente, dependendo do tamanho dele, vai para a mídia, né? Indo para a mídia, eu tenho um ponto que é muito difícil de mensurar o valor, que é a questão da imagem da empresa. Né? Então, muitas vezes a gente se pergunta se, será que eu investiria, colocaria meu dinheiro, sei lá, num banco que teve um ataque cibernético? Será que eu compraria numa loja onde teve um ataque e ficou teve dados vazados ou teve sequestro de dados, algo nesse sentido. Né? Então, a imagem eu vejo que é o principal ponto de custo aí que não ele é imensurável. Né? E aí tem o custo de parada também de produção e outras coisas que a empresa pode estar sendo afetada. Ok? Bom, o Gartner também já pontua isso, que a questão de gestão, o gerenciamento de vulnerabilidades continua sendo uma atividade crítica de operações de segurança. Então, que ajuda as organizações a identificar esses ativos, prevenir ameaças e cumprir exigências de conformidade. Então, o ponto gestão de vulnerabilidade na área de segurança da informação, eu acredito ser um ponto crucial para eu conseguir mitigar os meus riscos. Ok? E por que os atacantes exploram essas vulnerabilidades? Então, hoje tem muito mais um quesito, aí a própria questão de parar sistemas é uma das opções, mas acho que hoje ele tem muito mais um ponto financeiro, né? Ou seja, vazar dados, sequestrar dados para pedir resgate e ter um retorno financeiro nesse sentido, até instalar mineradores de bitcoins dentro das empresas. Então, o cybercrime hoje ele se tornou algo rentável. Tá? É importante salientar que se nós voltarmos anos atrás, na realidade ele era muito mais uma questão de notoriedade ou algo nesse sentido. Hoje não, ele tem um ponto crucial que é a questão financeira. Claro, tem algumas questões ideológicas, principalmente quando envolve as questões de órgãos públicos, né, que também é um tipo de ataque bastante evidente nos últimos dias, né, que é aquele ataque onde eu quero comprometer sistemas públicos também pela uma questão ideológica. Mas o principal ponto aqui que nós falamos é a questão do ponto financeiro, né. Então, a partir do momento que eu tenho um ganho financeiro e um fácil ganho financeiro, né, porque se nós for analisar, boa parte das organizações hoje tem vulnerabilidades. Então, tendo vulnerabilidades são fáceis de explorar e não pode ser, não temos que chegar à conclusão que para explorar uma vulnerabilidade o cara tem que ter um nível de conhecimento elevadíssimo, né? Hoje tem na Deep Web exploits para estar sendo adquirido, tem formas muito fáceis de estar explorando essas vulnerabilidades. Então, uma pessoa com uma má intenção, ela facilmente conseguiria explorar vulnerabilidades ou implementar malwares nas empresas.
E como que nós podemos ajudá-lo? Acho que esse é o ponto principal aí do nosso bate-papo, né? Uh, qual é a ideia onde a questão da gestão eficaz de vulnerabilidades é importante? Ou seja, é criar um ciclo de gestão, né? Para se entender, a gestão de vulnerabilidades ela tem que ser contínua, né? Não adianta simplesmente eu trabalhar pontualmente uma situação, porque, que nem eu comentei lá no início, nós analisarmos a cada dia ou a cada hora, minutos, o tempo de novas vulnerabilidades estarem surgindo é muito pequeno, né? Então existe um número muito grande de vulnerabilidades que continuamente elas vão estar surgindo, e para isso eu tenho que criar um processo onde eu vou conseguir estar trabalhando também na mitigação dessas vulnerabilidades, né? Então aqui tem esse ciclo de gestão de vulnerabilidades, tá? Para falar, deixa eu só liberar aqui, o ciclo de gestão de vulnerabilidades, onde eu trabalho desde a questão da detecção dessas vulnerabilidades, a priorização dessas vulnerabilidades, o tratamento, a correção dessas vulnerabilidades e a resposta a essas vulnerabilidades. Então, é um ciclo contínuo que eu vou estar trabalhando para mitigar esses meus riscos, ok? Bom, qual é o primeiro ponto? Realmente é detectar dispositivos que estão na nossa rede aí, que estão suscetíveis a vulnerabilidades, e trabalhar com o tratamento dessas vulnerabilidades. A partir desse momento eu analiso essas vulnerabilidades, tá? Através de ferramentas que me apoiam nesse sentido. Um ponto que eu vejo que é crucial é realmente porque o que acontece, ou seja, quando eu faço essa análise de vulnerabilidades, eu vou lá ter milhares de vulnerabilidades no meu ambiente, mas eu tenho que pensar que eu tenho que, baseado no meu negócio, ou baseado num conhecimento que essa ferramenta consegue entender, priorizar quais vulnerabilidades eu vou tratar de primeiro momento. Porque a gente sabe que existe uma grande dificuldade de capital, tanto humano quanto recursos financeiros, para investir na mitigação dessas vulnerabilidades, né? Então, a priorização inteligente, ela vai permitir corrigir estas vulnerabilidades, tá? Baseado nos processos e baseado no negócio da minha empresa. Esse é o grande diferencial, do que simplesmente lá eu tenho lá milhares de vulnerabilidades, você é a moda louca lá corrigindo ou fazendo alguma forma de mitigar essas vulnerabilidades. Então, por isso que é muito interessante entender o processo de como a empresa trabalha, e a partir daí entender o que é mais prioritário eu trabalhar e quais vulnerabilidades eu estou correndo mais risco. Ok? Seguindo aqui, após isso a gente trabalha na correção dessas vulnerabilidades, né? Então elas têm que ser corrigidas de alguma maneira ou mitigadas, né? Eu tenho, quando se fala em análise de risco, eu tenho essa questão que eu aceito aquele risco, pode ser uma das opções, é entender que aquele ativo, aquele sistema, ele não é tão prioritário para o meu negócio, e eu entendo que não vou trabalhar a questão da correção naquele sistema. Eu corrijo, ou seja, eu finalizo, eu diminuo aquele risco através de alguma forma de correção, ou muitas vezes eu posso até terceirizar esse risco, ou seja, passar esse sistema para outro local de uma forma onde eu consiga estar mitigando esse risco, né? E um ponto importante é ter visibilidade, né? Então, ter relatórios e dashboards que eu consiga entender como estão esse meu mapa de vulnerabilidades, onde eles estão localizados e como que eu vou trabalhar a mitigação desses riscos, né? Algumas formas de correção, que até depois o Anderson aí vai estar também demonstrando, ou seja, é o que? Uma delas, a mais essencial quando se fala em software, a mais básica, como eu diria, é aplicar o patch. Tá? Esse é um dos pontos principais, ou seja, existe a vulnerabilidade aquela conhecida, existe uma correção, eu aplico a correção, estou mitigando, ou seja, estou mitigando aquele risco, ou seja, aquele risco eu não tenho mais porque eu apliquei a correção. Mas muitas vezes eu não posso aplicar este patch, ou seja, por N fatores, que nem eu comentei antes, ou pode ser que o fabricante não tenha mais a correção daquele sistema operacional, daquela aplicação, pode ser que o sistema operacional onde roda a aplicação, o software que roda o meu sistema, ele exige um sistema mais antigo, onde também não tenha correção, eu posso trabalhar então com a ideia de utilizar a tecnologia de virtual patch, né, que é blindar essa vulnerabilidade de uma maneira onde eu consiga estar usando aí de uma versão de sistema obsoleto ou com vulnerabilidades, mas esse virtual patch consegue, através de uma camada de rede, proteger contra a exploração daquela vulnerabilidade. E outro ponto também, muitas vezes, é corrigir falhas de configurações, né? Porque vulnerabilidades não são só patches de correção, ou seja, pode ser formas de como a estrutura está montada ou até configurações de aplicações que eu tenho para conseguir mitigar esses meus riscos, tá?
Bom, voltando, se alguém depois quiser ter alguma pergunta e quiser até contribuir alguma coisa na questão aí desse tema, o nosso chat está aberto aí, né, para o pessoal estar participando também. Eu vou passar agora a palavra aí para o Anderson, tá? Que vai estar apresentando um pouco mais a questão prática de como isso pode ser implementado, né? E como nós podemos estar ajudando vocês nesse tema, né? Então, Anderson, eu só vou liberar aqui seu compartilhamento, né? Possivelmente. Isso aí. Uhum. Eu vou parar o meu compartilhamento. Beleza. Então, pessoal, qualquer dúvida que tiver, pergunta ou colaboração, pode falar ali no chat que será muito bem-vinda aí. Então tá, Anderson, tá contigo aí, ó. Deixa eu ver, eu só tô vendo se eu consigo compartilhar mais de uma tela ou se vai ser só uma mesmo. Bom, vou compartilhar a primeira tela aqui, daí depois eu vejo para compartilhar as outras. Tá aparecendo ali? Sim, tá aparecendo. Show de bola, obrigado. Então aqui a gente tem a tela do sistema que a gente utiliza para fazer esse gerenciamento de vulnerabilidades, né, o Qualys. Esse é um dashboard que pode ser configurável, né, de N maneiras ali. Eu deixei dessa forma aqui para apresentar hoje, mas tem como fazer outras formas também, de compliance, através de mitigação de ransomware, se tem alguma coisa, ativos mais vulneráveis, e assim por diante, tá? E aí, claro, obviamente pode ser utilizado também esse daqui como num ambiente de SOC, né? Em que você tenha na telinha de monitoramento lá as vulnerabilidades e você consiga ir acompanhando. Porque a ideia dele é justamente toda essa parte aqui do gerenciamento de vulnerabilidades ser utilizado para esse tipo de equipe aí. Então, algumas das informações que a gente já vê aqui na tela, né, obviamente, é das vulnerabilidades abertas. Atualmente, nas minhas máquinas vulneráveis que eu tenho, são duas máquinas já programadas para serem vulneráveis mesmo, tá? Então, são duas máquinas com bastante vulnerabilidades, por isso que até o número é alto para duas máquinas, considerando assim, né? Porque elas já são vulneráveis propositalmente. Uma, ela é o sistema operacional totalmente vulnerável, inclusive desatualizado, que não possui mais atualização, e outra é uma que tem uma aplicação vulnerável. Por isso que ele tem uma diferença entre elas. Então a gente consegue visualizar ali as vulnerabilidades que a gente tem abertas hoje ali, né, dentro da nossa estrutura, digamos assim. As vulnerabilidades que já estão corrigidas, seja através de correções que foram de configurações que foram realizadas para corrigir, aplicações de patch, até mesmo virtual patching, se fosse o caso ali, né? Foi aplicado o virtual patch, foi rodado um novo scan, ele vai automaticamente, quando ele não detecta mais, ele vai aparecer como corrigido. E melhor ainda é que o que acontece hoje é que a gente nunca para de mexer na nossa infraestrutura, digamos assim, né? E ela pode retornar depois de um momento. Então, não quer dizer que por estar aqui como corrigida, que nunca mais vai aparecer essa informação. Pode ser que daqui a um tempo você altere uma configuração, não perceba e aplique novamente aquela vulnerabilidade naquele sistema que já estava corrigindo. Então, no próximo scan, ele vai mostrar novamente como uma vulnerabilidade aberta. E aí, inclusive, ele mostra como reaberta lá dentro na parte de vulnerabilidades ali. Né? Então, também temos como tomar ação diretamente dentro de alguma vulnerabilidade, em que eu acredite que aquilo dali seja falso positivo ou alguma coisa assim. Por exemplo, existem vulnerabilidades baixas que podem ser somente informacionais, né? A informação do sistema, qual a versão que está rodando, alguma coisa assim, que eu acredite que isso não seja impactante. E eu posso ir lá e desabilitar elas, né? Vai contar aqui como uma vulnerabilidade desabilitada ou ignorada. Também por severidade, obviamente, a gente pode conferir cada uma em seu tipo aqui inserido com as quantidades. Por tipo, confirmado ou potencial, porque tem esses dois tipos aqui de confirmado e potencial. Porque a ferramenta ela tem alguns modos de scan que ela consegue fazer, tá? Então, por exemplo,
eu tenho duas máquinas aqui. Essa máquina aqui da WASP BWA, ela está fazendo o scan através do banner grabbing lá. Então, ela faz o scan de rede naquela máquina, detecta todas as portas que estão abertas. Dentro dessas portas abertas ali, ela tenta fazer a extração de informações dela. Então, por exemplo, assim, eu tenho serviços de Apache e PHP rodando aqui nela, porque são aplicações web, né? Ela vai tentar verificar quais são as versões do PHP e do Apache que está rodando em cima, e a partir dessas informações, ela vai trazer as vulnerabilidades que ela conhece para aquele sistema ali que está rodando naquele momento. Então, essa é uma das formas de fazer o scan. Também tem a forma do agent, né? A gente consegue fazer a instalação de um agent lá, o Cloud Agent, dentro da máquina, e que a partir desse agente ele consegue também fazer a checagem direto no sistema operacional com qual versão que está rodando, bem especificamente ali. Que daí, no caso, não precisaria fazer através do banner grabbing lá na conexão das portas abertas e assim por diante. E a forma que eu estou utilizando nessa outra aqui, que não é através da rede, é através da autenticação. Existem algumas formas de autenticações que podem ser configuradas, que a ferramenta aceita. A aplicação web, JBoss, por exemplo, né? VMware, banco de dados, MySQL, Oracle, SSH, que é um dos casos que eu estou utilizando, através de alguns... não é firewall especificamente, mas através daqueles serviços de gateway, né, que fazem o meio de campo entre as estações. E aqui eu estou utilizando através do SSH. Então, essa máquina aqui, ela vai trazer muito mais informações precisas sobre vulnerabilidades que existem no momento, né? Porque eu estou conectando na máquina, trazendo essas informações ali sobre as vulnerabilidades que ela possui. Então, algum dos modos que a gente tem para fazer esses scans ali. Também traz ali algumas informações sobre as vulnerabilidades com severidades, né, as top 10 vulnerabilidades com pontuação 3 e 5, onde a gente consegue verificar, né, quais são as melhores. Os últimos scans, então aqui tem todos os testes que eu estava fazendo, entre ontem e hoje aqui, inclusive a gente tem um scan rodando nessa máquina aqui, que é a 353, que está rodando, que ela tem algumas vulnerabilidades bem específicas ali de sistema que era dos testes ali, tá? Inclusive das explorações que eu estava fazendo. Então, além da parte do dashboard mais gerencial ali, que eu só tenho uma visualização, eu também tenho a parte das vulnerabilidades em si, de todas as detecções aqui que ele tem. Então, a gente tem algumas informações na tela aqui, né, que a gente consegue ver a partir das severidades, 3, 4, 2, 5, 1, categorias em que essas vulnerabilidades estão inseridas. Vulnerabilidades de sistema operacional, né, CentOS, se fosse algum serviço Windows ia estar separado também como Windows. A gente tem de serviços remotos, no geral, serviços web, SMB, NetBIOS, geralmente essas aqui de SMB, NetBIOS são de configurações, né, tu tem um servidor de Samba dentro da tua rede em que ele está com alguma configuração que permite a extração de dados, se enquadraria aqui. Através de políticas de segurança locais, né, que são as vulnerabilidades que ele localmente ele consegue trazer, de rede aqui, no caso TCP/IP, ou quando foi feito o scan, ele identificou essa através da rede, e tem uma de Windows, que eu tinha comentado que se tivesse um outro, ele estaria ali inserido. Sistemas operacionais, tipo de detecção, potencial ou confirmado, que era o que eu tinha informado lá, né? O potencial possivelmente é vulnerabilidades que ele checou que tem aquela versão, mas ele não faz a exploração. Existe um método ali dentro dos scans em que eu digo para ele que ele pode fazer um teste mais intrusivo. E aí ele vai tentar fazer uma exploração para criar uma prova de conceito, né, um POC daquela vulnerabilidade, e aí ele não traz com essa informação de potencial, né? Ele vai trazer como confirmado, obviamente, se ele conseguir fazer a exploração dessa vulnerabilidade. Mas aí acontece o caso
que pode gerar uma indisponibilidade no serviço, dependendo do tipo da vulnerabilidade, e assim por diante. Então, né, existem alguns cuidados que devem ser tomados nesses casos quando é feito esses scans, né? Aí a gente tem, obviamente, os status ativos. A gente tem atualmente 387 vulnerabilidades ativas aqui dentro do nosso sistema. Através do CVSS Rating lá, que nem o Pacheco tinha comentado ali, que havia crescendo os números das vulnerabilidades a partir de algumas informações, né? Então a gente tem médio, alto, crítico, baixo e nenhum, assim por diante. E a gente também consegue ver mais informações clicando diretamente dentro ali da vulnerabilidade identificada, em que ele vai trazer uma explicaçãozinha para si. Essa daqui eu peguei justamente uma genérica, eu vou voltar e vou pegar uma mais informacional. Aqui é uma de... Aqui é essa daqui que é legal, que é do PwnKit, que é aquela vulnerabilidade que surgiu recentemente ali nos servidores Linux, que foi uma vulnerabilidade crítica lançada, que existia há mais de 12 anos dentro dos serviços Linux, que é uma vulnerabilidade de escalonamento de privilégios. Inclusive, uma das máquinas ali que é essa daqui, justamente que eu estou mostrando ali, ela possui o exploit lá dentro dela, que é um dos testes que eu estava fazendo, então eu posso demonstrar depois ali também como funciona, né? Então ele tem algumas informações a partir das detecções, né, do que aconteceu, qual o sistema operacional, o IP dela, as informações ali, ó, qual o impacto dessa vulnerabilidade em si. Ela permite que um usuário sem privilégios ganhe acesso total ao sistema, né, através da exploração dela. Qual a solução para essa daqui? No caso, teria que atualizar para a última versão do PwnKit disponível para esse sistema operacional. Também tem a informação que eu acho muito interessante, é da exploitabilidade desta vulnerabilidade, se já existe um exploit público para ela. Então, aqui nesse caso, já existe um exploit público e, inclusive, ele tem uma referência de link para ela, né? Então, teoricamente, seria somente copiar esse script em Rug e aqui fazer a execução dentro em C, no caso, né, e fazer a execução dentro da máquina lá para ganhar a elevação de privilégios, ou seja, já é uma vulnerabilidade mais preocupante, porque a partir do momento que já exista exploit público, né, ela pode ser explorada por qualquer um que ganhe acesso a este teu servidor. Então, tratando-se de aplicações web, quando é feito esses scans de vulnerabilidades e se encontra esses casos aqui, é mais preocupante, porque daí obviamente, tu tem que saber se tu não tem vulnerabilidade dentro da tua aplicação web que dê acesso para um atacante ao teu serviço interno ali, né? No caso, ao shell dentro do servidor. E se ele conseguir, através da vulnerabilidade da aplicação web, o acesso, mesmo que seja com um acesso de usuário sem privilégios, que seria o caso de um Apache, por exemplo, ele iria conseguir fazer o escalonamento de privilégios ali e fazer a elevação para o usuário root e ter acesso total ao servidor. Também uma informação de patch, que é qual patch deveria, a referência de patch que deveria ser aplicado, né, o do PwnKit pkexec, é o patch que tem. Se fosse o caso de ser algum tipo de vulnerabilidade em que possa ser utilizada para utilização de malware, por exemplo, aqueles da WannaCry, o DownAD, bastante antigo aí, quem é bastante tempo lembra do DownAD, né, que era a partir de uma vulnerabilidade, ele, né, tentava se passar para dentro da rede, para dentro da tua rede, para fazer a exploração de outras máquinas. Então, ele estaria atrelado aqui nessa informação, né, de malware associado e qual o tipo de malware, né? No caso do WannaCry também ele teria isso daí, porque era através de uma vulnerabilidade, a exploração que dava o acesso, mas para fazer o movimento lateral nas outras estações ele também utilizava esses casos ali, né? Então, tem algumas coisas que é bastante interessante que a ferramenta aqui consegue nos ajudar. Por exemplo, é o caso das vulnerabilidades que a gente tem, se existe patch ou não.
Então, por exemplo, a gente consegue fazer, ó, patch available true, ele vai me trazer todas as vulnerabilidades que a gente tenha aqui dentro da plataforma, né, e que possuem patch. Então, que nem o Pacheco havia comentado ali, quando se trata de gestão de vulnerabilidades, às vezes é interessante a gente focar no mais rápido em que a gente consiga tomar uma ação, né? Eu consigo ainda fazer expressões regulares ali dentro dessas pesquisas ali, então eu quero tudo que tenha patch disponível e que a criticidade seja alta, né? A severidade seja alta. E aí ele vai me trazer todas essas vulnerabilidades e aí eu consigo focar numa forma de fazer essas correções mais efetiva ali, né? Porque obviamente que não é todos os casos em que se consegue atualizar, mas se é o caso de um servidor em que não tem problema ali, ele vai ser a forma mais rápida e fácil de se fazer essa correção. Então, esse daqui é o caso da máquina lá que ela está com autenticação. Então, olha só, ela já trouxe para mim aqui, após os scans, né, a informação de que existe, ela está com essa vulnerabilidade, né, e que é a partir do um update que ele tem lá, que foi feito, que tem essa vulnerabilidade, que tem patch para essa correção aqui. Então, se a gente abrir ele aqui nas informações, ele vai me dizer, inclusive, qual que é o patch ali que ele tem para fazer a aplicação. Ó, o patch do CentOS 7, obviamente, porque ele não tem a atualização realizada com referência 2019, 28, 29. Mas também tem as de serviços instalados ali, PHP, Apache, assim por diante. Então, por exemplo, se eu tiver uma SQL, MariaDB, Oracle, Postgres, alguma coisa assim instalado em que possua uma vulnerabilidade e ele tenha feito esse scan através da autenticação, obviamente, ou que ele tenha conseguido consultar através do banner grabbing lá da forma que ele está fazendo o scan, ele vai trazer a informação dizendo que possui patch disponível para esse cara e mostrar para qual. Também tem as informações ali do casos de não tem patch ou que tenha patch, no caso aqui, patch available false, né? A mesma pesquisa ao contrário, digamos assim, o inverso do que foi feito. Ele vai trazer tudo que não tenha patch. Aí também é alguma coisa que a gente pode tomar outras ações assim. Então, por exemplo, assim, aqui, End of Life, que tem o PHP que está instalado nessa máquina ali, já acabou o suporte a ele, não tem mais atualizações disponíveis e não tenho como aplicar um patch de atualização para ele. Tá? Então, não tem nenhuma referência, inclusive aqui dentro da vulnerabilidade, obviamente, porque não tem não existe mais patch disponível. Qual é o formato que a gente pode fazer a proteção desses serviços aqui? Daí? Aí entraria o caso da proteção com o workload, que é o teste que eu estou fazendo nessa máquina aqui, a 3513. Então, por exemplo, ela tem esse end of life do PHP aqui, e eu apliquei dentro dela aqui, vou largar aqui essa URL. Eu apliquei dentro dessa máquina ali o Scan for Recommendations da Trend lá, do workload, né? Para fazer regras de intrusion prevention, de IPS para ela especificamente, né? E aí, obviamente, quando ele fez... eu acho que essa outra tela vocês não enxergam, ou enxergam. Conseguem me confirmar? Quando eu abro os detalhes aqui? Não. Faz de novo? Eu acho que não tá Não? chegando, não. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir como... ali, ó. Aí assim vocês vão conseguir enxergar. Beleza. Então eu fiz o Scan for Recommendations ali dela, né, que eu estava comentando, e ela já detectou que esse serviço aqui possuía o serviço do PHP instalado e que esse serviço do PHP já tinha algumas vulnerabilidades conhecidas para ela. Tá? Então, ó, inclusive com CVEs aplicados especificamente para o PHP ali. E aí é uma das formas de proteção que eu posso fazer, já que eu não tenho a opção de fazer a atualização desse serviço, né? Não é nem porque talvez a aplicação não vá suportar, é porque não existe mais patch disponível e eu não tenho como trocar de versão para fazer essa correção. Então essa seria uma das formas de fazer
essa proteção ali. E aí, obviamente, quando é feito os scans dessas vulnerabilidades ali e a gente consegue fazer o scan, quando é feito o scan nesses serviços ali, a gente tem uma política aqui de remediation, onde cada vez que roda o scan, ele vai identificar essas vulnerabilidades, tá? E ele automaticamente ele vai abrir os tickets dessas vulnerabilidades ali. Então, eu estou aqui na parte de remediation e ele abre o ticket. Por quê? Porque daí a gente consegue, daqui a pouco, se a gente tem uma equipe de SOC, né, que já tome alguma ação especificamente e a gente tenha um controle em cima dessas correções que devem ser realizadas na aplicação lá. Então, aqui a gente tem todas o estado que estão cada uma delas ali, que essas aqui são especificamente aquelas de atualizações ali. E também no scan, ele vai detectar, por exemplo, assim, a gente tem esta vulnerabilidade de atualização aqui. O scan rodou, detectou que ela estava ali. Você foi lá e atualizou o serviço lá, né? Ele mostra aqui naquela parte dos corrigidos que eu tinha mostrado antes ali. No próximo scan, quando ele não detectar mais aquela vulnerabilidade, ele vai adicionar aqui nas vulnerabilidades corrigidas e vai finalizar aquela vulnerabilidade lá que foi feita. Neste caso aqui, é as vulnerabilidades que eu corrigi com Virtual Patching através da ferramenta da Trend lá para fazer a proteção. Então, eu rodei o scan, ele identificou as vulnerabilidades, não tinha como eu fazer a atualização, então eu fui ali, apliquei o Virtual Patch da Trend, rodei o scan novamente e ele automaticamente detectou que essas vulnerabilidades já estavam corrigidas porque ela está fazendo a proteção em outra camada lá naquela ferramenta, tá? Então, essa é um esquema bem legal. E, obviamente, que se acontecer eu mudei, voltei, eu tinha feito o snapshot, eu retornei o snapshot dessa máquina e esqueci que naquele snapshot não estava com a proteção, alguma coisa assim. Ele vai rodar o scan novamente e ele vai detectar que que ela não vai estar mais como fixed aqui, e ele tem a opção de reopened, se não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. E aí ele vai, acho que não é reopened, mas ele vai reabrir essa, tá ali, é porque é maiúsculo. Ele vai reabrir essas vulnerabilidades aqui que ele tinha identificado como fechada, né? No meu caso, claro, eu não tenho nenhuma como reaberta. Acho que porque eu realmente tenho todas elas como corrigidas e não tive nenhum problema nos próximos scans que eu fiz ali. Mas se fosse o caso, ele iria mostrar elas como um tipo de status ali como reabertas. Tá? Então, é uma forma que ele tem como fazer esse tipo de checagem ali. Deixa eu ver aqui. Se aqui ele mostra alguma coisa que foi reaberta. Não, realmente eu não tenho nenhuma como reaberta ali. Então, foi feita a aplicação do Virtual Patch, ele corrigiu, fez o scan novamente e ele fechou. Da mesma forma que ele fez isso, lá na parte do ticket, lá, quando ele roda o scan, ele abriu. Isso é claro, é uma política que eu configurei para que ocorra, né? Para ele abrir os tickets dessas vulnerabilidades com base na vulnerabilidade, na severidade. Existe mais a mídia, a grande mídia. Né? Eu acho que tem alguém. Mídias e muito lixo. Porcaria. Anderson, tu ficou no mute. Aí, eu vi que alguém tinha me mutado ali. Beleza. Obrigado, Cris. Então, a gente tem o ticket é aberto automaticamente, né, quando roda os scans, que é aquele caso que eu comentei para ser utilizado como SOC, alguma coisa assim. Então, eu posso ter N usuários e cada usuário, quando é rodado o scan, vai receber a notificação de que existe esse ticket ou não, e aí ele vai conseguir tomar ação. E aí eu vou fazer a pesquisa aqui desse carinha aqui, que é um dos que foi feito ali de testes também
do que eu estava fazendo na pesquisa, para mostrar que ele mostra que quando ele faz o próximo scan e ele possui o ticket aberto, né, a partir do que foi feito, ele também fecha automaticamente esse ticket ali. Obviamente que é importante ter apesar de estar sendo feito automaticamente isso daqui, né, a partir dos scans, cada scan ele detecta como está o status dessa vulnerabilidade e ele toma alguma ação dentro desse remediation ali. É importante a gente ter um controle e ver bem certo tudo o que está acontecendo. Então, ó, aqui é aquela outra máquina que eu tenho vulnerável, né? O IP dela, inclusive, é diferente. O status está como aberto e ela possui a mesma vulnerabilidade que a outra. Só que essa máquina aqui, ela não tem a proteção de Virtual Patch, enquanto essa daqui tem. Então, para este caso aqui, foi finalizado o ticket. E, obviamente, se a gente quisesse, a gente poderia editar ele ali e colocar informações do que foi feito, foi tomado a ação. Ele abre numa janela nova ali também, então não apareceu para vocês, mas ele tem apenas uma telinha em que eu posso selecionar como resolvido, não, fechado, ignorado, e colocar uma informação do que foi feito ou não. Mas também, que nem eu comentei ali, a gente tem a parte do que foi finalizado o reporte automaticamente, a gente também tem nas partes do reporte também como verificar todas essas partes ali do que ocorreu dentro desses scans ali de vulnerabilidade. Então, eu tenho essa máquina ali que foi finalizada e eu tenho ali, acho que ele vai abrir. Aí, e eu tenho um relatório só de remediation ali dos tickets que tem. Então, ó, aqui foi rodado antes de fazer qualquer correção. Então, eu tenho 13 tickets abertos com níveis de severidades e quantos dias também estão ali aberto para quem que está assinado esses tickets, né? Se fosse o caso de eu ter outros usuários, eu poderia mandar ele para um usuário específico em que ele ia ver. Mas também tem outros relatórios ali, os relatórios específicos das vulnerabilidades identificadas, em que ele mostra, esse daqui é só um reporte gerencial, então ele só vai mostrar as informações dela, né? Os status, né? Das categorias. Mas tem um que é mais técnico, em que daí ele traz uma informação. Então acho que eu vou gerar um aqui, que daí a gente consegue visualizar. Em que ele gera as informações do que é aquela vulnerabilidade ali, technical report, do integração, e que ele traz a vulnerabilidade especificamente, ele traz uma descrição sobre essa vulnerabilidade, também traz uma possível solução para ela ali, né? Quando ele tem, obviamente, se tem patch disponível, se tem CVE atrelado, qual é o nível de criticidade e assim por diante, porque daí também a gente consegue tomar ações diretamente como se fosse um apoio, né, digamos assim. Então, esse daqui é, claro, é um bem mais completo, né, então, inclusive, esse aqui tem 138 páginas, enquanto o outro tinha 5 páginas ali, porque ele trazia somente as informações de categoria, severidades das vulnerabilidades, né, totais dela ali. Esse daqui já ele traz especificamente cada uma das vulnerabilidades por serviço também, mas detalhado. É basicamente a mesma informação que tu tem ali, mas através de um relatório, né? Então tu consegue apresentar essa informação, digamos assim, para o grupo de direção, alguma coisa assim. Então, ó, tem o impacto, qual é a ameaça, qual é a solução, né? São designados para atualizar para a última versão do OpenSSL, para fazer a correção se tivesse compliance. Nesse caso, não tem exploit público, não está associado ao malware. Quais são os resultados? Deixa eu ver se ele, do 3 aqui, que ele tinha... Ó, tem o status do ticket também, uma informação legal para ver aqui, né? Se já existe ticket, então tu pode gerar o relatório, ver se já existe ticket aberto para aquilo dali. Talvez o status, para poder acompanhar o status que está aquela parte daquela vulnerabilidade em si, né? Ó, os CVEs atrelados, daí aqui tu tem, obviamente, mais informações de referência sobre as vulnerabilidades que foram identificadas. Obviamente que lá pela parte da vulnerabilidade, do gerenciamento das vulnerabilidades, tu também tem
essas informações, né? Mas aqui também é interessante que tu possa acompanhar e ver por que que ela foi gerada, né? Da onde surgiu ela. Então, é um caso bem interessante. Também tem como fazer os schedules de scan ali. Aqui, no caso, eu tenho esse daqui, ó. Foi o último que rodou. Ele tem agregado nesse último scan 95 vulnerabilidades, que foram as checagens que ele fez ali. Esse específico ali era para o caso aquele do Policy Kit lá, do Palm Exec lá, que ele tinha a vulnerabilidade do sistema operacional, daquela vulnerabilidade de 12 anos. Então, era para verificar se a proteção, o update já tinha sido feito de forma correta e o que ele iria apresentar. Então, para esse dali é os scans ali. E também a gente tem a parte dos assets ali, que é onde a gente está adicionando. Nesse caso aqui, a gente só tem os casos da IntegraSul, né? Mas a gente tem dividido, a gente pode dividir entre grupos de assets. Então, por exemplo, assim, eu tenho minha filial e a matriz. E eu quero que ocorra um scan para cada tipo de local. Eu também consigo fazer essa parte de configuração para ocorrer esses tipos de scan. Não somente isso, eu consigo fazer a parte dos scans através de listas específicas ou vulnerabilidades específicas, né? Que é os option profiles aqui que eles têm, em que a gente consegue fazer os scans. Que daí ele vai utilizar esses search lists. Então, por exemplo, assim, eu quero fazer, nesse serviço aqui, eu quero fazer um scan somente de vulnerabilidades web. Tá? Ou que nem é o caso do webinar aqui, em que eu estou fazendo o scan específico do Palm Exec ali, do Policy Kit ali, que é as vulnerabilidades. Então, ele está inserido aqui dentro todos os sistemas operacionais atrelados àquele CVE lá do Palm Kit, né, do CVE 2021-4034, se não me engano, é o número desse CVE. E ele é uma lista dinâmica, então ele vai se atualizando. Então, se em algum momento surgir essa mesma vulnerabilidade para um outro sistema operacional, ele automaticamente vai adicionar aqui, que ele pode ir atualizando por conta, que eu não preciso vir aqui e ficar alterando ele, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lista dinâmica aqui de serviços web, de vulnerabilidade de serviço web, em que surgiu uma nova vulnerabilidade do Apache. Ele automaticamente, quando ele já tiver o QID ali, que seria a assinatura, basicamente, né? Ele vai adicionar essa assinatura aqui dentro dessa minha lista dinâmica. No próximo scan, ele já vai fazer essa checagem se já possui essa nova vulnerabilidade para dentro do meu serviço lá. Então, é bem interessante. Claro que também tem como fazer com lista estática, né, específica. Eu quero testar somente estas vulnerabilidades nesse serviço. Também tem como fazer. Não vejo muito, talvez para alguma coisa muito específica, né? Eu gosto mais dessas listas dinâmicas aqui, que são mais legais de fazer, né? Então, são essas questões ali. E também posso configurar outros tipos de scans, seja eles os top 10 severidades, os críticos, somente os críticos, e assim por diante. Basicamente, o que eu tinha para apresentar nessa parte da ferramenta em si tenha sido isso. Eu acho que se vocês têm dúvidas específicas, eu posso começar a mostrar e tirar as dúvidas para vocês ali. Eu não estou vendo o chat, porque eu estou compartilhando Eu a tela. estou acompanhando o chat aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar via chat. Queira ver alguma coisa específica realmente, ver se a ferramenta faz, alguma coisa que eu já posso mostrar também. Se alguém tem. Até outro ponto salientando essa solução. Hoje ela é comercializada pela IntegraSul como serviço, tá? Então é importante ter essa visão, que na realidade tudo isso que o Anderson mostrou, nós temos aí a gestão dessa solução e vende-se como serviço, definindo-se scans e ativos que tu quer fazer a gestão, que isso facilita muito, ou seja, porque ela gera bastante informações e precisa bastante dessa questão de trabalho, né? Como muitas vezes a gente não tem mão para aplicar essas correções, né? A nossa equipe que apoia vocês nesse sentido, né? Então esse é um ponto importante, que hoje nós somos MSP nesse modelo aí com a Qualys, né? Alguém tem alguma
Pergunta, questão, Ô, estamos... Pacheco, Pode falar. posso perguntar por aqui? Pode. Falou que vocês hoje estão comercializando como um serviço, né? Então, assim, tu compra a solução e o serviço de vocês... Tu não precisa comprar a solução. incluso? Não, tu não precisa só comprar a solução. Tu compra, eu quero gerenciar 100 servidores. Tu compra o serviço desses 100. A solução... Aí é o valor mensal. Exato, E aí mensal. Como o serviço. valor mensal que é contabilizado por host. Exatamente, que já está incluso a ferramenta, que a ferramenta é MSP, né? Nossa. Nós usamos como consultoria, né? Claro, se quisesse, tu poderia comprar a ferramenta, só que acaba sendo um custo muito mais alto do que tu adquirir o serviço. Né? Entendi. E só uma coisa ali, pelo que o Anderson falou, então eu posso instalar o agente no servidor para fazer monitoramento, outra vez também de análise de tráfego de rede, que é das duas formas. Essas são as duas formas que tu faz análise das vulnerabilidades, é isso? Isso mesmo. Hoje eu tenho essas duas formas. E tem os scans autenticados também, né? Que é o caso ali. Então, que nem nesse caso aqui dessa máquina aqui, 353, que ele tá com o agente instalado lá, ele também consegue fazer um mini inventário, digamos assim, né? Que ele consegue checar os pacotes que tem instalados e ver bem especificamente as versões de cada um. Então, e a console é SaaS? A console é SaaS? Sim, a console é SaaS. Inclusive nesse modelo... Mas ainda a console sendo SaaS, tu vai ser obrigado a instalar o agente para poder se comunicar com a console, né? Porque via tráfego de rede, não? Não. O formato que a gente utiliza a gente faz uma VPN entre IntegraSUL e cliente. Porque essa ferramenta aqui, a gente tem, no nosso caso do MSP ali, né? A gente tem é o QVSA, que eles chamam ali, que é o Qualys Vulnerability Assessment Scan lá, que é uma máquina virtual que faz o meio de campo entre a nuvem e a nossa rede. Entendi. E aí a gente utiliza ele através de uma VPN com o cliente, que daí o cliente também não precisa passar toda a rede dele. Ele pode passar somente os ativos que vão ser feitos os scans, e como se trata de vulnerabilidades, através da VPN, é um tráfego seguro, né? Então, o dado entre a nuvem e o cliente ali para fazer esses scans de vulnerabilidades fica criptografado, não tem nenhuma forma hoje de fazer a extração desses dados. Tá bom. E até colocando mesmo nesse modelo, ou seja, também tem acesso a um dashboard individualizado, né? Ou seja, tu vai ter o teu dashboard dentro da ferramenta. Isso, basicamente vai ser quase todas essas informações aqui de dashboard que eu mostrei. Então, por exemplo, essa parte aqui, vocês teriam acesso para vocês terem esse controle, né? Verificar a parte de vulnerabilidades abertas, corrigidas, né? Conseguir ver a parte de vulnerabilidades também, vocês têm total acesso a ver, obviamente, né? O mais interessante é verificar quais vulnerabilidades vocês podem ter. A única coisa que não fica disponível é a parte dos scans e para configurações, né? Adicionar novos hosts, fazer novos scans ativos, ali adicionar outros, alterar, esses não ficam disponibilizados ali. Mas também fica disponibilizado para vocês a parte dos remediations ali, né? Onde vocês conseguem verificar todos os tickets que estão abertos, qual o status que ele está, se foram corrigidos, se não foram, se foram fechados, qual informação foi adicionada quando foi fechado, qual o usuário que está atendendo aquele ticket especificamente naquele momento, também fica disponível para vocês. Então, basicamente, essa parte vocês têm acesso. Da minha parte, que eu tinha de dúvida era essa, tá? Obrigado, Anderson e Pacheco. Valeu. Anderson, eu te mandei no chat uma pergunta. Eu não consigo ver o chat porque eu estou compartilhando a tela. Tá. Então, não consegue? Deixa eu ver. Meeting. Não, chat 3. Consigo ver sim. Tá. Então. Esse do deployado aqui, né? Conseguimos detectar um software que é deploy nesta máquina apenas os pacotes instalados. Deixa eu ver se eu entendi. O software, ele foi feito, o deploy dentro da máquina, e ele roda num tipo de aplicação, através de uma porta, alguma coisa assim, ele pode ser detectado sim. Então, por exemplo, tu tem lá um framework específico dentro dessa máquina lá. WordPress. Quando ele fizer através do scan da rede,
ele também vai conseguir detectar as versões daquele WordPress que está rodando e vai trazer essas vulnerabilidades. Ele só não vai conseguir trazer através da rede, se não for do método autenticado, né, ali no caso, se ela de fato possui aquela vulnerabilidade, como confirmado, talvez, porque ele só vai extrair a informação. Uma API em Node, por exemplo, é difícil daí. Ele não faz o scan de vulnerabilidade de aplicação web, tá? Ele faz os scans de vulnerabilidade de software mesmo, de versionamento, dessas coisas assim. Aí a Qualys também tem um scan específico para essa área de scan web, que daí, nesse caso ali, aí sim ele conseguiria fazer esse tipo de scan ali. Mas daí é licenciado a parte desse daqui, é outro tipo de licenciamento, outro tipo de scan. Mas sim, tem como fazer. Como eu falei lá no início, nós vamos até fazer outros papos seguros aí. Hoje nós estamos focados em vulnerabilidades de aplicativos aí, né? Mas tem soluções para voltadas somente a, que nem o Anderson colocou, o DAST aí, né? Que seria a análise dinâmica de código, né? Que aí pegaria essa parte. Isso. Daí ele faria todos os testes da API lá, né? Quais são os dados que ela está extraindo, os tipos de requisição que ela faz, os tipos de requisições que ela aceita, se os métodos de post e get não estão vulneráveis à manipulação dos parâmetros, alguma coisa assim. Aí ela consegue fazer, mas obviamente é um outro tipo de licença. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então estamos encerrando aí, na realidade, queria agradecer novamente a presença de todos, tá? Estamos à disposição aí para quem quiser falar mais ou até fazer um teste com essa solução na questão de gestão de vulnerabilidades, tá? Então, estamos à disposição aí para falar sobre esse assunto e outros, claro, que venham, que vocês tenham interesse aí na área de segurança. Mas isso é bem interessante. Quem quiser testar, fazer alguma coisa nesse sentido, pode conversar conosco aí que nós podemos estar evoluindo nessa questão, tá? E agradeço aí a presença de todos e já convido aí para o próximo mês nós já vamos estar também fazendo mais um Papo Seguro aí. A ideia é fazer mensalmente esses bate-papos aí e todos vão estar com certeza convidados aí para os próximos, tá? Então, obrigado a todos. Tenham um bom dia aí, um ótimo final de semana. Deixa eu ver se tem mais um shortzinho aqui. Não, beleza. Então tá bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, aí. pessoal. E Bom até dia. o mês que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, até mais, tchau.